passagem da nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 3, a partir do versículo 19 até o versículo 21. Numa outra ocasião aqui, já pregamos sobre nesta passagem, mas não nesses versículos finais da conversa que Jesus teve com Nicodemos. Então, capítulo 3, versículo 16, possivelmente o versículo da Bíblia mais conhecido no Brasil, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas as passagens que se seguem, os versículos são também de uma preciosidade muito significativa, como os irmãos irão perceber. Se caso já não saiba, eu imagino que boa parte já o conhece muito bem. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as boas obras, ou as suas obras, perdão. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nós vamos, de uma forma muito breve, nesta noite, meditar a respeito do tema Jesus é a luz. Mas antes de pensarmos que Jesus é a luz, vamos pensar um pouco na falta de luz. Por óbvio, aqui em Paraguaçu me parece que não é tão costume ficar faltando nem luz elétrica, nem água. Assim me parece, pelo menos, no bairro onde eu moro, pelo menos faltou muito pouco. Já em período de quase um ano, né? Pois muito bem. Os irmãos veem que quando falta a luz, quando falta a água, a situação em casa fica meio complicada. As pessoas, inclusive, são obrigadas a conversar, pelo menos até o término da bateria do celular. Enquanto tiver celular, a gente vai conversando no celular, né? Usando os dados móveis, né? No WhatsApp. Mas aí acaba a bateria, não tem como recarregar, as pessoas são obrigadas a conversar. A luz faz com que a gente não saiba para onde estamos indo. Já experimentou andar de carro sem farol? Dentro da cidade, com poste, até vá lá. Mas avalie entrando numa rodovia sem luz. A luz tem uma utilidade para nós fundamental. Sem a luz nós não enxergamos. Sem a luz nós não sabemos para onde estamos indo. A luz não apenas nos mostra o caminho, mas ela é até um sinal de comemoração, um sinal de festa. Nós teremos os fogos de artifício. Alguns irmãos já estão até preocupados com seus pets, né? Na passagem de ano. Coitadinha da Lessie, como dizemos lá em casa, minha cachorrinha, vai passar o ano, já veio aqueles fogos de artifício. Mas a luz está apontando ao alvorecer de novo ano, e as pessoas estouram aqueles fogos, toda aquela maravilha, para mostrar que o ano está se iniciando. Nós temos também as luzes da árvore de Natal. Nós nos acostumamos à luz. E o texto está falando justamente de que Jesus é uma luz. Na verdade, Jesus é a luz. E sobre essa luz, nós encontramos nesta passagem pelo menos 4 verdades. Primeiro é que Jesus é a luz que veio ao mundo. Nós encontramos nesse texto que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No Natal nós estamos comemorando exatamente que Jesus, que é a luz do mundo, veio até nós, encarnou. E nós temos esta bênção, que é a obra de Deus para nós. O povo que andava em trevas, diz-nos o profeta Isaías, viu grande luz. Jesus é a luz. Quem se aproxima dele é iluminado. Muitas pessoas que estão buscando por iluminação. Nós encontramos períodos da história passados aqueles que se consideravam os iluminados, ao contrário daqueles que eram seguidores de Cristo. Esses filósofos
deram o tom, a tonalidade de um movimento filosófico chamado de iluminismo, no qual justamente se propagandeava que a luz agora tinha vindo por meio da filosofia. Trata-se, na verdade, de um grande engano. As pessoas estavam buscando não a luz, as pessoas estavam buscando as trevas. Elas não queriam mostrar e que se mostrasse a realidade do pecado, por isso elas rejeitaram a luz. Mas Jesus é a luz que veio ao mundo. E que papel tem a luz se não iluminar e mostrar-nos o caminho e apontar-nos para onde ir? As pessoas estão buscando por iluminação. E para isso elas praticam yoga, alguns, né? Nem todos. Alguns praticam yoga por esporte. Eu não sei quantas calorias queima yoga, mas tudo bem. Eu preferia um esporte um pouco mais violento, digamos assim, sabe, o futebol. Mas também faz tanto tempo que eu não jogo. Também fui expulso, nunca mais voltei, então desde que fui expulso eu fiz mais sobre esses assuntos. Mas as pessoas estão buscando a luz, uma luz interior. As pessoas estão buscando ser iluminadas, mas elas querem ser iluminadas não em Cristo, porque Cristo tem um problema para essas pessoas. Cristo aponta as suas falhas, e ninguém gosta de ser apontado as próprias falhas. Nós não gostamos que os outros apontem os nossos problemas, nós não gostamos que as pessoas falem dos nossos defeitos. E as pessoas que têm consciência, o mínimo de consciência de quem é Jesus e do que falou Jesus, não sendo aquele Jesus que é anunciado na televisão, que é o Deus que é amor e que ama e que portanto tolera e que admite tudo, como se fosse aquele paizão que admite tudo de errado que o seu filho faz, que o defende contra as autoridades quando prendem esses filhos, que falam que seus filhos estão certos quando estão colando no colégio, que falam que seus filhos estão certos quando adulteram e traem suas esposas, mas seus filhos estão certos. Culpado é a mulher, culpado é o professor, culpado é o colégio, culpado é a sociedade, culpado é o juiz, culpado é o mundo, culpado é Deus. Mas meu filho está certo. Como Jesus não é uma pessoa assim, não Jesus das Escrituras, o Cristo que inventaram na TV é. Então as pessoas não querem saber muito de serem iluminadas, porque esta luz apontará imperfeições das pessoas. Quando a gente quer enxergar se uma parede está bem pintada, se está bem lixada, nós não colocamos mais luz perto dela, para enxergar as suas imperfeições. Quem se aproxima da luz, e quanto mais aproximando-se vai da luz, vai aparecendo as imperfeições. E até as pessoas que parecem mais lindas, mais bonitas, vão começando a parecer que são um pouquinho estrábicas, que o seu nariz é um pouco torto, que seus dentes não são tão retinhos. Quanto mais perto da luz vai ficando, mais imperfeição nós vamos percebendo. Por isso o mundo rejeitou a luz. A luz veio ao mundo, esse é o julgamento. Mas os homens amaram mais as trevas. Jesus é a luz que é constantemente rejeitada. A questão é: você tem rejeitado essa luz? Jesus foi rejeitado pelos seus. Nós lemos no texto de Mateus capítulo 2, a reação ao anúncio do nascimento de Jesus. Ao invés de trazer alegria e satisfação aos habitantes de Jerusalém, trouxe alarme. Ao invés de trazer alegria e satisfação no coração de muitos gentios, trouxe a fúria assassina de Herodes. Muito embora trouxe também a adoração dos magos. Nós encontramos também naquele texto que o convite para comemorar o nascimento de Jesus feito às autoridades religiosas de Israel trouxe um conhecimento, ou o anúncio de um conhecimento teológico, mas que não moveu as pessoas à ação. Elas sabiam bastante, mas elas não tinham disposição em adorar. Há muitas pessoas que falam: sim, eu conheço Jesus. Assim como os fariseus falavam: eu conheço Jesus, é um rabi lá da Galileia, ele tem muitos seguidores, faz muitos milagres, eu mesmo já vi muitos milagres que ele fez. É verdade? E você também quer se tornar um seguidor? Não, senhor. Isso é para galileu, para samaritano. Para mim não, eu sou muito inteligente, eu sou um escriba. Eu sou um fariseu.
Eu sou um estudioso. Eu não vou perder meu tempo aqui seguindo o mestre da Galileia. Aliás, de Nazaré, ele além da Galileia é de Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Qual é o ditado? É que não vem nada bom de lá? É a luz que é rejeitada. Veio para o que eram os seus e os seus não receberam, diz João capítulo 1. Mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já o recebeu ou você já o rejeitou em sua vida? Muitas pessoas dizem que receberam Jesus no seu coração. Mas até que ponto? Muitas pessoas dizem, Jesus é tudo na minha vida. Mas até que ponto as opiniões dele são importantes para você? As opiniões de Jesus. Até que ponto aquilo que Jesus fala você conhece? Você já leu os evangelhos? Você conhece as histórias? Você já leu o evangelho de João? Você já sabe o que Jesus ensinava? O que queria dizer quando ele fala, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não vai andar em trevas? Você sabe o que significa andar com Jesus? Você anda com Jesus? Você fala com Jesus? Há muitas pessoas que dizem, Jesus na minha vida é tudo. Sim, você fala com Ele, já que Ele é tudo na sua vida, você fala com Jesus. Você ora, você lê a Bíblia. Se você não ora e você não lê a Bíblia, é porque Jesus não é importante na sua vida. É simples assim. Para as pessoas para quem futebol é importante, elas sabem o nome da escalação dos times lá do exterior, sabe do Barcelona, sabe do Real Madrid, sabe do Liverpool. Liverpool está fora de moda, agora é Manchester. Sabe do Manchester, sabe do Corinthians, sabe, o meu time eu não sei esse cara. Depois que aposentou o Rogério Ceni, aí também, agora que eu não sei mesmo. Eu só tinha memorizado o Rogério Ceni porque ele era goleiro desde que eu era criança. Então, ficava fácil decorar. Foi o Zete, depois o Rogério Ceni, depois acabou. Outro dia perguntaram, quem que é o técnico de São Paulo? Eu falei, não é o Tele Santana? Mas para quem ama futebol, vive o futebol, ele não perde nada, ele assiste os programas, os comentários. Então quando a gente fala que Jesus é a nossa luz, Ele está nos iluminando para onde? Eu estou sendo iluminado? Porque a palavra dele, a Bíblia Sagrada, é Ele falando comigo. Então Ele tem falado comigo pela palavra e eu tenho falado com Ele pela oração. Mas nós encontramos que Jesus é a luz que revela o mal. Versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. O homem que se afasta de Cristo é porque ele não quer que a sua vida seja percebida por Deus. Ele não quer que Deus veja os seus defeitos. Ele se oculta, ele se omite. Quem quer fazer coisa errada, normalmente não vai à luz do dia para fazer as coisas erradas. Quem quer roubar o dinheiro público, não vai anunciar no jornal, não vai botar um edital, tipo edital de proclama de casamento. Vai saber que fulano de tal pretende fazer uso de caixa 2. Os irmãos já viram alguém fazer isso? Eu não vi. As pessoas escondem, as pessoas omitem, as pessoas buscam a escuridão para fazer aquilo que é errado, aquilo que não é certo. E é exatamente por isso que elas aborrecem a luz, e é exatamente por isso que elas afastam de Cristo. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, fulano, você vai ser batizado? Não batiza não, porque esse é um grande compromisso. Isso, meus irmãos, é a voz de pessoas que sabem o que significa ser seguidor de Jesus, mas que não querem ser, que deliberadamente, voluntariamente estão falando, eu não quero um compromisso com Jesus e eu quero que vocês também não tenham. Eu quero que você não se batize, eu quero que você não seja membro de uma igreja, eu quero que você não siga Jesus, porque você vai ser uma pessoa chata. E nós gostamos das coisas erradas. O Brasil é o país do jeitinho, o Brasil é o país do carnaval, o Brasil é o país da festa, o Brasil é o país da falsidade, das pessoas esconderem aquilo que elas realmente estão pensando. O Brasil é o país em que as pessoas não dizem não, elas apenas dizem sim, mas elas não fazem nada do que
que elas dizem? Elas marcam 8 horas, chegam às 10 e acham que isso é normal. Elas falam que vão fazer, não vão, não fazem, não aparecem e não dão satisfação. Porque o Brasil é o país do jeitinho. Então, para um brasileiro se converter é uma coisa radical. Significa que a palavra dele agora é sim, sim, não, não. E o que passar disso é do maligno e do Brasil. Sabem o que significa o compromisso com a luz de Cristo e por isso deliberadamente rejeitam essa luz. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas falam, eu não quero compromisso com Jesus, porque Jesus é totalmente o inverso daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu elogio. E as pessoas elogiam. As pessoas, o que é um bom, o que é um homem respeitável para este mundo tenebroso, pecador? É aquele que consegue ter diversas mulheres e enganar sua esposa. Que todo mundo no bar, porque é lá onde ele tem que contar as vantagens, ele vai ao bar, não apenas para beber, mas também para contar vantagem. Então ele vai lá e ele fala todas aquelas coisas. Ele sabe que comprometer-se com Jesus significa mudar de vida. E porque ele aborrece a luz, porque ela revela o mal. Jesus aponta antes o pecado, para depois apontar a salvação. Antes da conversão vem a convicção de pecados, depois vem a conversão. Se você não sabe, se você não tem necessidade de um Salvador, pensa que não tem, então como é que você vai falar, eu quero um Salvador, eu quero Jesus? Você acha que não precisa? Quem precisa é o povo que está na cadeia, quem precisa é o povo que está na droga. Então não precisa de um Salvador. As suas pequenas corrupçõezinhas, enganaçõezinhas, não fazem mal para ninguém, afinal de contas, eu não vejo mal nenhum eu tapear o governo, afinal de contas o governo me tapeia todos os dias. Então eu não vejo nada de errado, nada está errado nunca. Então vejam, meus irmãos, quando nós nos aproximamos de Cristo, Cristo revela aquilo que está em nós e ele começa a consertar. E ele vai consertando. E ele vai arrumando. Porque também aquela pessoa que achar que vai estar perfeitinha, pastor, eu preciso mudar isso na minha vida. Meu irmão, o que você precisa mudar? Eu preciso largar a pinga. Meu irmão, você precisa largar a pinga? Eu acho que precisa mesmo. Ela não é boa companhia. Porém, se você for esperar largar a pinga para seguir Jesus, sabe o dia que você vai largar a pinga? É nunca. Porque quem vai te fazer largar a pinga é Jesus. Isso vale para qualquer outra coisa. Então não espere ser perfeito para começar a seguir Jesus. Vá do jeito que você vai estar. E Ele, na sua graça, vai te santificar. Ele vai tornar você parecido com Ele. Mas para isso, o que você tem que fazer? Você tem que aproximar-se da luz. Em último lugar, Jesus é a luz que exalta o justo. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aquele que aproxima-se da luz não está interessado no anonimato diante de Deus, porque na verdade ele quer ser percebido por Deus. Ele quer que Deus o note. Ele quer que Deus o perceba. Então ele se aproxima da luz. E então as obras dele serão feitas, ou melhor, serão vistas por Deus e serão feitas em Deus. Presta atenção. Quando que esse sujeito começa, que pratica a verdade, aproxima da luz, ele vai fazer alguma coisa que vai ser manifesta, que estará perto da luz, mas isso será feito em Deus. Perceba, meus irmãos, que se às vezes a gente olhar o texto de uma forma cronológica, sem a circularidade que ele demonstra, você vai pensar assim: primeiro eu vou praticar boas obras e a verdade, e então eu vou me aproximar. Mas se você perceber que o versículo termina, porque feitas em Deus, e Deus é a luz, significa que essas obras serão feitas em conjunto na luz, e não isoladamente no escuro, para que você apenas quando estiver na luz possa ser percebido.
Deus nos molda, nos forma, nos arruma. Deus nos deixa bem arrumados. Ele, mal comparando, a Bíblia está cheia de analogias, a gente tem que criar também aqui algumas parábolas, algumas analogias, algumas metáforas. A gente tem que, normalmente a gente corta o nosso cabelo, não é verdade? Normalmente. Às vezes pode demorar um pouco mais, mas normalmente a gente corta o cabelo. Já pensou o cabeleireiro cortar o cabelo no escuro? Aqui atrás, imagina ele fazer uma reta no escuro com a maquininha, máquina zero, vai fazer o pezinho aqui. Você imagina como vai ficar. Precisa da luz, não precisa da luz? A luz vai enxergar, vai ver as imperfeições, vai arrumar. Meus irmãos, quem está trabalhando na luz está enxergando o que está fazendo, está vendo um padrão, está olhando, está se espelhando, está vendo o que Deus é, está vendo aquilo que Ele próprio é, está vendo aquilo que está imperfeito, está vendo aquilo que precisa melhorar. Quem está nas trevas não está vendo nada, não está vendo Deus, não está vendo a si próprio, não está vendo o próximo. A única coisa que ele faz é ser guiado pelos próprios sentimentos, ser guiado pelos próprios pensamentos, ser guiado pelos próprios achismos. E ele precisa, na verdade, saber quem Deus é. E ele só vai saber quem Deus é quando ele aproximar-se de Deus, que é a luz. Muitas pessoas dizem que sabem quem Deus é. Não sabem não, nem imagina. Nem imagina. Eles falam, porque Deus é amor. Pegou um versículo da Bíblia, repete a exaustão, não entendeu o que significa Deus é amor, e sai repetindo por aí, dando margem a todo e qualquer tipo de heresia ou mesmo de blasfêmia sob o título de Deus é amor. Porque não entendeu, não conhece a Deus, não anda com Deus, não sabe quem Deus é e não sabe aquilo que Ele próprio é, porque está nas trevas. Mas aquele que vem até Jesus, ele vem até a luz, e ele é iluminado, e ele passa a se enxergar, e passa a enxergar a Deus, e passa a enxergar o próximo. Meus irmãos, Natal é isso, o Ano Novo é isso, é essa reflexão, esse momento de parar para pensar. Que tipo de vida você está levando até hoje? Está nas trevas? Não quer andar na luz? Jesus está convidando. Eu sou a luz, que anda comigo não anda nas trevas. Eis o convite do Evangelho. Ele é a luz que veio ao mundo, mas ele é a luz que normalmente é rejeitada. Ele é a luz que revela o mal, mas ele é a luz que exalta o justo. Por quê? Porque o aproxima de si e dá uma arrumada na vida do sujeito ou da sujeita. Que Deus nos abençoe, que entremos neste ano novo seguindo a luz do mundo, que a luz dos fogos no dia 31 no dia 1º possa nos fazer lembrar que Jesus é a luz do mundo e que nós precisamos andar na luz. Nós precisamos andar de pertinho. Não nos afastemos do Senhor Jesus. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.